Olá, muito bom dia para você que está ligado na nossa programação. Chegou a hora de ficar muito bem informado com as principais notícias desta quarta-feira. Tem imagens ao vivo para você do Recife, céu com algumas nuvens, já choveu hoje. E a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia, com intensidade moderada. Agora são 11 horas e 48 minutos. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O transtorno do espectro autista, o TEA, é uma condição neurodivergente. Isso quer dizer que o cérebro funciona de um jeito diferente do considerado padrão. Em graus diferentes, o autismo afeta a linguagem, o comportamento. Terapias e acompanhamentos especializados ajudam no desenvolvimento e na qualidade de vida das famílias. Apesar de ser direito garantido por lei, o acesso a esses procedimentos não costuma ser fácil. Nem pela rede pública, nem pela rede particular. Pelo contrário, é comum na fala de quem tem um parente com autismo palavras como luta, justiça, pedidos de respeito. Durante o NE1, você vai acompanhar histórias de acolhimento e afeto. E como autista, quando tem apoio especializado, pode se desenvolver e ser independente. Para isso, o diagnóstico precoce é fundamental. Aurélio tem 8 anos. Oi, gente, meu nome é Aurélio Filho. Tenho 8 anos. Estudo com o nome da sua escola? Escola João Francisco de Souza. Quem vê ele assim, alegre, interagindo e tranquilo, não imagina como foi difícil durante a pandemia do Covid a participação para aprender os conteúdos nas aulas pela internet. Quando as aulas presenciais recomeçaram, a professora Renata percebeu as alterações no comportamento da criança. É isso mesmo. Qualquer mudança que havia na sala de aula, seja na rotina, seja na organização, ele ficava um pouco desorganizado. Então, nesse período pandêmico, a gente teve um decreto que houve a redução do espaço entre as bancas. E a marcação teve que mudar, que não tinha da mesma cor. Então, quando ele chegou e percebeu que a marcação tinha sido modificada, ele se desorganizou por completo. Ana Helena, mãe de Aurélio, foi chamada à escola e conversou com os professores. Porque antes do diagnóstico, eu não sabia como lidar com certas situações com ele fora na rua, né? E depois do diagnóstico, depois das orientações da escola, das AED, a orientação das terapeutas, isso foi importantíssimo. Porque a escola sozinha não ia fazer o trabalho dela. As terapeutas sozinhas também não iriam fazer um trabalho delas. Então teve que ter essa junção, as terapeutas, a escola e a família. Aurélio passou a fazer também atividades com a professora do atendimento especializado, Elaine Silva. Ele vem para a escola regular pela manhã e a gente dá o suporte dentro do turno, não é? E aí, em contraturno, a gente faz um trabalho diferenciado, complementar na sala de recursos, 2 vezes na semana. Aqui na Escola Municipal Professor João Francisco de Souza, no bairro da Várzea, no Recife, as habilidades, o olhar, o tato, o respeito, todas as características necessárias para o desenvolvimento das crianças com autismo são trabalhadas. Esses copos foram feitos pelos alunos com autismo. Os quadros foram pintados por Aurélio. Nós aqui temos o projeto Artes Inclusivas, que é um projeto da Sala de Recursos, e nesse projeto a gente trabalha de forma interdisciplinar com toda a escola. A gente vai para a sala de aula, as AES vai para a sala de aula e em todas as salas nós fazemos intervenções, trazendo a empatia e todos aprendem. Na sala de aula, Aurélio fica com a acompanhante terapêutica, que é Sheila. Dessa maneira e com o acolhimento dos outros alunos, ele consegue se desenvolver e ser independente. Eu sempre estou aqui acompanhando ele e vejo assim o desafio que ele tem cada dia, né? Que para ele a gente tem costume dizer, é o mundo dele. Mas realmente para ele ajudar no desafio dele, para ele venha crescer e passar a ter autonomia, para mim é gratificante. Aurélio, tu gosta dessa tia aqui? Sim. Ela é gente boa? Sim. E quem é aqui da sala que tu mais gosta? E todo mundo. Ele é também muito legal.
Tu brinca com ele? Brinco. A mãe de Aurélio conseguiu na justiça que o plano de saúde fizesse todo o tratamento do filho dela. Hoje, depois da escola, ele é acompanhado por psicólogas e terapeutas. A mãe trouxe algumas queixas, algumas demandas, e estavam relacionadas ao comportamento, à dificuldade na mudança de rotina, à frustração ao perder algum jogo. Então, tudo isso foi trabalhado durante a terapia. Algumas intervenções foram realizadas diretamente com os pais, E Aurélio, aos poucos, ele foi conseguindo se desenvolver com maior facilidade. Hoje ele interage muito bem com as crianças, com a escola, todo mundo recebe ele muito tranquilamente. Quando chegar um comunicado da escola de uma mudança de rotina, de algum comportamento diferente do habitual, é muito importante que as famílias elas consigam escutar a escola, porque é um susto, basicamente, mas isso é fundamental para o desenvolvimento da criança. Juliana Maia é formada em fonoaudiologia e tem 2 doutorados em autismo. Há 25 anos, ela trabalha com crianças, jovens e adultos autistas. Ela reforça que as pessoas têm que entender que autismo não é uma doença, mas uma neurodivergência, um termo que se refere a pessoas que têm um funcionamento cerebral diferente do padrão. Isso não é menor do que, nem pior do que o que se tem como padrão. Então, o autista, hoje a gente tem uma comunidade de autistas que advogam a favor da autonomia, do lugar de fala. Então, é muito importante que as pessoas com esse diagnóstico percebam que elas não estão só, que existe uma comunidade e que está tudo bem funcionar dessa forma. Elas vão conseguir fazer o que elas se propõem a fazer. Elas não são menos pelo diagnóstico. O respeito, o amor e uma educação inclusiva fazem toda a diferença na rotina das crianças com autismo. A criança neurodivergente, ela vai ser um adulto neurodivergente. Então, se a gente olha essa criança com estigma, menosprezando, dizendo que ela não é competente, ela vai crescer e ela vai ser um adulto que vai se sentir incompetente. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer uma sociedade de adultos que funcionem. Para isso, a gente tem que cultivar as crianças, cuidar das crianças. Meu filho é uma figura. Amo de paixão. Amo, não sei viver mais sem meu filho. Aprendi a ser uma mãe atípica, porque não vem com manual, A gente vai aprendendo no dia a dia, a gente vai aprendendo nas pancadas, nas lutas, que não é fácil. Não é fácil o tratamento, às vezes não é fácil o acolhimento em qualquer lugar, E eu aprendi com o dia a dia e com o suporte dessas pessoas maravilhosas que estão por trás. Essa rede faz toda a diferença, E você acompanhou aí a história de Aurélio, de 8 anos, diagnosticado com autismo durante a infância. Mas muitas pessoas só conseguem entender a condição do autismo durante a vida adulta. A investigação tardia impõe outros desafios. Camila Torres vai falar para a gente sobre um grupo que apoia pessoas autistas e suas famílias. Camila. Eu estou aqui com 2 mães de pessoas que têm autismo. O filho de Érica, hoje com 28 anos, o filho de Edilma, hoje com 18. Érica, a gente fala muito das terapias para elas começarem o quanto antes com as crianças, mas a gente sabe que o autismo vai acompanhar a pessoa que tem o transtorno a vida inteira. Como é que está hoje teu filho, com 28 anos, um adulto convivendo com o autismo? João Pedro, com os 28 anos dele, já é um adulto. Hoje em dia, a gente não tem terapia para adultos. Então, assim, felizmente, muito cedo, as terapias de João Pedro, ele tinha 1 ano e 9 meses, o laudo veio aos 3 anos. Então, a gente teve um tempo para correr atrás de terapia. Agora, na fase adulta, João Pedro anda mais tranquilo. Eu não preciso de tantas intervenções, até porque ele mesmo já decidiu não prosseguir em terapias. Então eu respeitei ele, o psiquiatra falou que a gente precisava respeitar a necessidade dele neste momento de parar e fazer algo que realmente ele viesse a gostar, uma coisa que não fosse tão terápica assim, de ter que estar. E no caso de Arthur, que está hoje com 18 anos, como é que você já passou pelo desafio de inserir o teu filho na sociedade quando ele era criança e agora com ele adulto? Pronto, como a Érica falou, Arthur adulto não tem terapia.
Ele faz natação, só que ele vai quando ele quer. Porque ele tem a autonomia dele também, né? Apesar de ele ter um autismo severo, mas Arthur, ele se expressa dessa forma. Quando ele quer fazer algo, ele emperra, eu tenho que entender, eu entendo toda a situação dele, por ele não falar, mas mesmo assim, com as ações dele. Em casa, Arthur é super funcional. Arthur lava prato, guarda as roupas, recolhe roupa do arame, toma banho, se alimenta só, ele é muito funcional. A gente só esbarra muito nessa dificuldade de ele ter terapias para participar mais. Ele tem certa dificuldade de estar em lugares, então assim também eu respeito, levo, não dá certo, a gente traz. Não é fácil, mas a gente consegue lidar, graças a Deus, com tranquilidade sobre isso. Edilma, vocês fazem parte do GAPAC, né? Sim. Que é o grupo de apoio à paz de pessoas com autismo em Camaragibe, né? Um grupo que faz o acompanhamento das famílias, promove ações também, como a que está acontecendo hoje. E eu queria saber, o adulto que chega no GAPAC procurando esse acompanhamento, o que vocês podem oferecer? Nós do Grupo GAPAC, nós não temos terapia para a pessoa com autismo, né? A gente auxilia os pais, conversa, a gente faz roda de conversa, indica profissionais da área na nossa cidade também. Quando essa pessoa chega para a gente adulto e quer participar dessas rodas de conversa, ele é muito bem acolhido. A gente também dá esse direcionamento para ele e assim a gente segue um trabalho de acolhimento. Que é tão importante para as famílias, né? Érica, você que é fundadora do GAPAC, chegam adultos também que só têm o diagnóstico do autismo na fase adulta lá no GAPAC? Sim, de estar em terapias com os filhos, participando de rodas de conversa, com outros profissionais, começam a ver que tem semelhança com o diagnóstico do filho. E daí o profissional começa a intervir até que esse adulto chegue a ter o seu laudo. A gente sabe que o diagnóstico ainda na infância, ele é difícil de conseguir. E na fase adulta também tem essa dificuldade de conseguir o diagnóstico do autismo? Sim. Além da barreira que a própria pessoa cria para não receber esse laudo, porque ninguém quer ser rotulado, né? Existe ainda essa questão dos profissionais, que não é tão acessível. A gente orienta que procure os postos de saúde, que são os caminhos para se conseguir o atendimento necessário. Os postos de saúde, procurar se informar sobre o autismo, né? Aí vai ao posto de saúde, solicita ao clínico de plantão um encaminhamento para o psicólogo faz essa transversal para o psiquiatra ou o neuropsiquiatra, né? Para poder dar esse laudo, porque os laudos eles só podem ser dados por profissionais específicos, um psiquiatra ou um neuropsiquiatra. Érica, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos. O autismo, o transtorno do espectro do autismo, que pode acometer tanto na infância quanto na fase adulta também. E é preciso saber como lidar com o comportamento da pessoa que tem autismo. Voltamos ao estúdio. Vamos reforçar então os contatos do Grupo de Apoio à Paz e Pessoas Autistas em Camaragibe. O telefone é o 98434-9821. O atendimento é feito de forma online. E nas redes sociais do grupo você encontra outras informações sobre como participar das atividades promovidas pelas famílias. Trabalhadores da construção civil se uniram numa campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. No ambiente que costuma ter mais homens, discussões sobre feminicídio e assédio são importantes demais. A gente chama a Natália Dielu agora, ela já está aqui pronta para conversar com a gente, porque, além de muito importante, é uma discussão necessária, porque mostra que toda mulher merece respeito, precisa ser respeitada, né, Natália? Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Muito importante mesmo, né? Ainda mais quando a gente fala desse ambiente da construção civil, que é formado, né, em sua maioria por homens. Então, a gente acompanhou o início de um projeto do Instituto Banco Vermelho, que é um instituto que já faz um trabalho muito importante na luta pelo fim do feminicídio, na luta pelo fim da violência contra a mulher, né? Eles levaram essa informação sobre a violência contra a mulher, sobre o combate, né, à violência contra a mulher, para o ambiente da construção civil. Então, as representantes do Instituto Banco Vermelho estiveram
estiveram num canteiro de obras, né? Conversaram com operários, esses trabalhadores da construção civil, levando informações sobre os tipos de violência contra a mulher, né? A gente sabe que são os 5 tipos de violência, não é somente a violência física nem a verbal, existem outros tipos de violência e a ideia é conscientizar esses trabalhadores, né, para repensarem talvez alguma postura ou levarem essa informação para perto, né? Ali para o bairro, para os colegas de trabalho. Então, é um trabalho muito importante que elas também levaram cartazes e é um projeto que ainda vai ter andamento, né? Nos próximos meses. Eles devem levar equipes multidisciplinares para as construtoras que abrirem as portas, né, para o projeto. A gente esteve numa construtora, né, que abriu as portas para as representantes do Instituto Banco Vermelho. Inclusive, essa construtora doou um banco gigante, que é esse banco que leva essa mensagem, né, da luta pelo fim do feminicídio. E a ideia é que equipes multidisciplinares de advogados, psicólogos possam visitar outros canteiros de obras, fazer palestras, levar informação para esses trabalhadores da construção civil, para que eles sejam também multiplicadores e ajudem, né, nessa luta tão importante pelo fim da violência contra a mulher. Maristela. Uma campanha necessária, né, Natália? Daqui a pouco você volta, então, com outras informações para a gente. E o número de mulheres na área de tecnologia no país cresceu 4,6% em relação ao ano passado. São 73 mil profissionais, segundo um estudo da Serasa. O número é importante, mas a gente sabe que pode ser ainda maior. Luna Markman chega para falar sobre esse assunto aqui no NE1. Oi, Luna, a gente pode avançar ainda mais, né? Boa tarde para você. Sem dúvida, Maristela. Boa tarde para você e a todos. Eu estou no CIM, que é o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Não tem nenhum computador aqui do meu lado, nenhum laboratório, mas é para mostrar que tem também um espaço de contemplação, até para, de repente, sentar aqui e pensar como resolver aquele problema complexo para facilitar o nosso dia a dia, né? Deixa eu chamar aqui a Carolina Berrafato, que ela é aluna de Ciência da Computação e também é conselheira do Cíntia, que é um grupo que faz o acolhimento de estudantes mulheres aqui do centro, né? Me diz o seguinte, quais são os cursos que tem aqui e qual é a média de presença feminina? Boa tarde. Boa tarde. Então, aqui no CIM a gente tem 3 cursos e agora surgiu um novo, que são Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Sistemas de Informação. E agora a gente tem um novo curso de graduação em Inteligência Artificial. E a média de presença está aqui em torno dos 20%, a média de presença feminina em torno dos 20%. 20% ainda é pouquinho, né? Gente, quem pegou essa informação de curso de inteligência artificial, inscrição até sexta-feira, tá? Busca aí o edital no site da Federal. E vê só, e qual é a maior dificuldade para ingressar num curso como esse, pelo que você observa? Eu diria que é a falta de incentivo. Geralmente, a gente escuta muito que mulheres não são muito de exatas, são mais para a área da saúde, área das humanas, mas também é uma possibilidade de a gente construir uma carreira em tecnologia na área de exatas. E para permanecer no curso? A rede de apoio ainda influencia bastante. Mulheres que são mães, por exemplo, têm mais dificuldade em se manter em uma graduação e principalmente de exatas, que demanda bastante e é uma área ainda muito masculina. Então, essa rede de apoio faz a diferença. E para ingressar no mercado de trabalho, porque a gente vê que tem tanta vaga e às vezes as mulheres não conseguem. Então, muitas empresas elas já vêm investindo bastante em iniciativas voltadas à contratação de mais mulheres e de pessoas diversas. E esses números estão aumentando, mas ainda é um desafio muito grande, principalmente em cargos de liderança. Perfeito. E, gente, o Cíntia, eu soube que eles fazem essa captação, levam as estudantes para conhecer a empresa, justamente para aumentar essa diversidade, essa presença feminina nas empresas. E, Maristela, depois você me chama, que hoje de manhã eu dei um pulinho lá no Porto Digital para entender um pouco mais desse mercado, quais são as ações para a inclusão desse público. Volto com você. Muito legal, Luna. Daqui a pouco, então, você conta um pouco mais para a gente. A seguir, a gente vai falar sobre o tratamento para pessoas que são dependentes químicas. E ainda, quem está tentando agendar atendimento para tirar a carteira de identidade está encontrando dificuldade. O NE1 volta já com esses 2 assuntos e muito mais. Aguarda aí, só um instante. Agora, 12:06.
12:08, o N1 está de volta e desde o início desta edição, a gente está falando sobre o Dia Mundial do Autismo, uma data para conscientizar a população e falar sobre as lutas e o respeito. E neste momento, na Rua da Aurora, crianças com autismo participam de uma campanha. Camila Torres acompanha e mostra agora pra gente, Camila. Maristela, conscientização se faz com informação. Então, quanto mais você conhece, mais você respeita, mais você sabe como agir. E é isso que as pessoas que fazem parte do Instituto do Autismo estão aqui pregando, né? A informação correta para que haja respeito, para que haja compreensão entre as pessoas. O Instituto do Autismo, que atende mais de 600 famílias em Pernambuco todo, e aqui tem pessoas com autismo, tem os profissionais do Instituto do Autismo, tem também os parentes deles aqui. Então tá numa campanha bem legal, sabe? Deixa eu conversar com duas das pessoas que estão aqui envolvidas nessa mobilização de hoje. Como é que é teu nome? Bernadette. Bernadette, é teu filho que tem autismo, né? Matheus, é. Quantos anos que ele tem, Bernadette? 16. 16 anos. O que acontece no dia a dia, com frequência, que você percebe assim, essa pessoa não sabe o que é o autismo, essa pessoa não sabe como agir diante de uma pessoa que tem autismo? Assim, a falta de respeito, de oportunidade, que a gente vê que, assim, quando chega abril é lindo, aparece o autismo, né? Mas, assim, o autismo não tem que ser visto só em abril, ele tem que ser visto todos os dias. Os direitos dos autistas, que tem que ser respeitado, e isso ainda está realmente muito falho na sociedade. Obrigada, viu, Bernadette? O autismo, que é um transtorno, gente, que faz com que a pessoa que tem esse transtorno tenha um comportamento que pode deixar a pessoa ou muito quieta ou muito agitada. Então, por vezes, a pessoa não tem um comportamento que a outra pessoa espera. Mas é um transtorno, então é preciso compreender aquela pessoa dentro da realidade dela. E aí é que tá difícil, porque antes de tudo tem que combater, sabe o quê? O julgamento, o preconceito. Como é teu nome? Luciene, é verdade. Luciene, quem é da tua família que tem o autismo? Meu neto que tem o autismo. E quantos anos ele? Tem 5 anos. E assim, é muito preconceito, né? Muita gente assim, não trata eles como diferente, assim, como normal. Trata com diferença, muitos não querem brincar porque acham eles diferentes, mas ela é normal, como qualquer uma pessoa. É normal ser diferente. Obrigada, viu? Ó, o grupo agora fez um grande círculo aqui, estão de mãos dadas. Eu vou pedir para a Bruna Leite ficar aqui do meu lado. Eles estão fazendo a brincadeira, ó, do morto-vivo. E veja que estão todos brincando aqui juntos. Quando todo mundo se dispõe a tratar todo mundo como igual, olha aí como que as diferenças elas ficam em segundo plano. Bruna Leite, ela é uma das diretoras do Instituto do Autismo. Ô Bruna, e acho que grande parte do julgamento que se tem diante de uma pessoa com autismo é porque o autismo ele não tem um traço físico, né? Você não olha e fala assim, ó, esse traço aqui identifica uma pessoa com autismo. E aí é difícil quebrar a barreira do julgamento e do preconceito, né? Isso, muitas vezes não vem com características visuais, né? Então, por isso que é importante esse dia 2, porque é onde a gente traz informações, a gente desmitifica vários estereotipos, vários preconceitos. E aí a gente também tem que salientar que não é só o dia 2 que a gente tem que se mostrar visível, são todos os dias. São dias quando a gente está numa fila de um supermercado, são com as vagas exclusivas em estacionamento. Então, é muito importante para se mostrar que é zero preconceito, que todo mundo é igual e que todo autista merece respeito. Com certeza, o autista merece respeito como todas as pessoas merecem respeito, que não seja pela condição, mas que seja pela existência. Então, quanto mais informação, mais respeito, mais compreensão, mais solidariedade também, Maristela. É campanha para o ano inteiro, né? Camila Torres mostrando para a gente as atividades aí na Rua da Aurora ao vivo. E agora um alerta sobre o consumo de álcool. A Organização Mundial da Saúde reforça que qualquer quantidade pode ser prejudicial para o organismo.
Mas quando existe um quadro de alcoolismo, as consequências podem ser ainda mais graves. E nem sempre a pessoa se reconhece nesse estágio de dependência. Natália Dielu vai falar sobre esse assunto com a gente agora. Natália, como ajudar nesses casos, hein? Principalmente quando, esse consumo está atrapalhando ali as atividades do dia a dia daquela pessoa, né? Ela está deixando de ser funcional na rotina dela. A gente está aqui ao lado da doutora Aline Calisto, que é psiquiatra e que atende aqui no CAPS 3, que é o CPTRA, né? Centro de Prevenção e Reabilitação de Tratamento de Álcool e Outras Drogas, que foi o primeiro centro, especializado nesse tipo de atendimento. Doutora, boa tarde para a senhora. Explique para a gente como uma pessoa pode ajudar alguém que está tendo problemas, com álcool. Exatamente. Boa tarde a todos. A gente aqui do Serviço Pioneiro da Rede de Saúde Mental da Prefeitura do Recife. Então, assim, é de suma importância que realmente a gente fale sobre isso. Porque o álcool é uma substância que ela é culturalmente e socialmente aceita. Então, é muito difícil você perceber o prejuízo ou se perceber sem o olhar do outro. Então, a rede de apoio, os amigos, os colegas de trabalho, a família em si, tem que estar um pouco alerta, alguns sinaizinhos, de sinais vermelhos mesmo, desse consumo. Então, quando há um desejo imperativo, aquele que ordena, aquele que necessita do consumo de álcool, a gente já tem que ficar um pouco em alerta. Por quê? Porque o álcool ele tem que ser uma opção. Assim, tomo ou não tomo, bebo ou não bebo, eu vou ou não vou, mas quando ele é mandatório, a pessoa já não tem mais escolha. E nisso fica muito mais difícil o controle quando ela inicia o uso. Então, aquele freio que ela deseja de controle, ela já não tem mais. Então, o próprio organismo e o próprio cérebro, ele reage de uma maneira que a gente chama de fenômeno de tolerância. Então, ele vai precisar muito mais de uma maior quantidade para ter aquele efeito agradável do início. Então, a vida dele vai começar a girar em torno desse consumo. Como eu obtenho, eu só vou para atividades em que eu possa beber, eu deixo de fazer algumas coisas. E aí vem o prejuízo social, vem o prejuízo familiar. E vem principalmente uma baixa desse rendimento. Então, se ele é um profissional que ele está lá, ele é pontual, que ele é produtivo, ele já começa a faltar, ele já começa a não entregar nos prazos. E isso vai desorganizando a vida. Então, ele sente que pode parar, mas não consegue. E aí, se ele parar de uma vez por todas, existem os sinais de abstinência. Então, é muito importante que tenha um tratamento, que tenha uma equipe multidisciplinar por trás para dar esse suporte. Porque senão a gente vai ter o outro fenômeno que é de abstinência. Ou seja, o corpo começa a dar sinais, tremores, sudorese, tontura, e até mesmo entrar em colapso, que são as convulsões e os desmaios. Então, assim, não se pode parar repentinamente. E é importante ter em mente essa piora escalonada desse consumo, que já deixa de ser recreativo, já deixa de ser social, para ser algo crônico e prejudicial. Doutora, eu queria só que a senhora explicasse como é que funciona o atendimento aqui. Aqui é um CAPS 3, Ele funciona 24 horas por dia. Só para contextualizar para vocês, fica dentro do Parque da Tamarineira. Então, é na Avenida Rosa e Silva, Aqui está o Parque da Tamarineira. E numa área interna aqui, na lateral, tem esse CAPS 3. Como é que funciona, doutora? Isso, aqui é a nossa sede, A gente já está aqui há mais de 30 anos e o parque, veio coroar, essa sede veio somar, para esse ambiente ficar mais agradável, para a recuperação dos nossos usuários. Então, somos uma unidade CAPS 3, ou seja, 24 horas. Nós temos esse suporte avançado de internamento para casos mais graves. Nós atendemos demanda espontânea do distrito em que nós estamos inseridos, que é o Distrito Sanitário 3, que pega essa região adjacente e o entorno todo da Avenida Norte. Então, nós recebemos usuários de livre demanda, também recebemos usuários encaminhados da UBS, das outras unidades de saúde que necessitam desse tratamento. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar, temos suporte clínico, temos psicológico, terapeuta ocupacional, enfermagem, clínica, médica e psiquiátrica. Doutora Aline Calisto, muito obrigada pelas informações. Vocês viram também os endereços de outros CAPSs. Maristela. Existe tratamento para quem precisa de ajuda, Natália? A Compesa criou uma tarifa social para consumidores de baixa renda.
Mas a medida veio acompanhada de um aumento de quase 10% na conta de água para os outros clientes, aqueles que não têm direito à tarifa. A medida passa a valer a partir do próximo dia 26. Luna Markman tem outras informações para a gente. Como é que fica a conta, hein, Luna? Vamos lá, Maristela. Como você adiantou, a partir do dia 26 de abril vai ter essa mudança, tá? E é uma mudança que ninguém precisa aderir a essa nova tarifa social. Ela vai ser automática. É o seguinte, qual é o novo valor? É um valor fixo de R$ 27,50 para unidades residenciais que consomem até 15 metros cúbicos de água por mês. E tem que se enquadrar em alguns critérios. Está inscrito no CadÚnico, no BPC, que é o benefício de prestação continuada, e morar também em habitacionais da faixa 1, do Minha Casa Minha Vida. Se essas pessoas recebem o serviço de esgoto em casa, porque a conta é junta, né, de água e de esgoto, aí vai ter um outro valor fixo também de R$ 55. Então, somando os dois, fica aí R$ 27,50 com R$ 55. Para água e esgoto, um valor fixo. Repito, para pessoas que consomam até 15 metros cúbicos de água e estejam enquadradas nesses critérios sociais, CadÚnico, BPC e morar em habitacionais da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Como eu disse, a adesão ela é automática, não precisa procurar com PESA para poder, né, estar nessa tarifa social. E veja só, uma observação importante, é necessário que a conta de água esteja em nome da pessoa que se enquadra nesses critérios. Por exemplo, eu estou morando de aluguel na casa de uma pessoa e essa pessoa não se enquadra nesses critérios, então o que é que acontece? A Compesa diz que você pode fazer essa troca de titularidade e aí você pode procurar a Compesa, né, presencialmente numa das lojas da empresa ou então pelo site, certo? Tem até uma outra faixa que vai ganhar um desconto, que é o seguinte: famílias com renda per capita até R$ 706 terão um desconto de 50% aplicada nesses primeiros 15 metros cúbicos. E aí, se passa disso, aí entra na tarifa normal. Lembrando que esse desconto também é para quem está no CadÚnico e no BPC. Então, para essas pessoas, um desconto de 50% nos primeiros 15 metros cúbicos e depois entra na tarifa normal. Lembrando que o seguinte, tem o aumento, né? Tem essas pessoas que vão ser beneficiadas, Maristela, para já devolver para você, 2 milhões de pessoas beneficiadas, mas os demais clientes têm um aumento de 9,98% na conta. De acordo com a Compesa, é para reposição parcial da inflação e também para essa reestruturação tarifária para poder dar esse benefício para essas pessoas de classes mais vulneráveis, né? Volto com você. Obrigada, Luna, pelas informações. E trabalhadores da construção civil estão sendo conscientizados sobre a importância de combater a violência contra a mulher. A iniciativa é do Instituto Banco Vermelho, que promove ações em várias cidades do país para acabar com o crime de feminicídio. Uma delas é instalar bancos vermelhos em locais de grande visibilidade para chamar a atenção para o número de assassinatos de mulheres. Mais um banco gigante para uma luta que é de todos os dias. O fim do feminicídio. O projeto, que já chegou a várias partes de Pernambuco e do Brasil, agora tem mais um foco: trabalhadores da construção civil. O banco gigante instalado aqui na Ilha do Leite foi o primeiro doado por uma construtora e é parte do projeto Banco Vermelho Vai à Obra. A ideia é mobilizar outras construtoras aqui de Pernambuco para sensibilizarem os profissionais da construção civil sobre o combate à violência contra a mulher. Equipes multidisciplinares de psicólogos e advogados do Instituto Banco Vermelho devem visitar obras e fazer palestras com esses profissionais.
Durante o Banco Vermelho Vai à Obra, a gente pretende chegar no horário perto do café da manhã desses funcionários, onde a gente vai estar fazendo uma sensibilização através de palestra, distribuição de material gráfico e também esse apoio jurídico e psicológico, porque existem inclusive homens que têm medidas protetivas e os empregadores eles não têm consciência disso, porque o processo corre em segredo de justiça. Então é importante que a gente esteja falando sobre o tema e alertando toda essa população que está trabalhando nessa área, que hoje representa, num recorte, 40% de agressores de mulheres em Pernambuco. Cartazes de combate à violência de gênero, panfletos e informação. Os homens estejam nessa luta e entendam que isso é crime. Qualquer tipo de violência previsto na Lei Maria da Penha é crime. O Instituto Banco Vermelho, que pede o fim do feminicídio, conversou com operários num canteiro de obras na Agamenon Magalhães, onde um banco menor também foi instalado como símbolo desta luta. É importante porque nós temos consciência que precisamos expandir esse tipo de diálogo e esse tipo de discussão com homens também. Falar de prevenção, não apenas no nosso meio, mas trazer para os canteiros de obras também. A importância é imensa. Nós precisamos trazer os homens para esse diálogo. E aqui é um ambiente de predominância masculina. Então, você trazer e chegar e puxar exatamente de uma forma simples e muitas vezes por uma pergunta, se ele tem filha, se ele tem irmã, se ele tem... Quais são as mulheres que envolvem a vida dele. Então, isso é um diálogo e uma reflexão muito importante para eles também, de uma forma muito simples, sem julgamentos, sem nada, mas para a gente trazer todos a reflexão de que a gente pode sim ter novas atitudes. Seu Wellington trabalha na construção civil há 20 anos. Ele acredita que trazer esse assunto para este ambiente é muito importante. A gente agora vai lutar também para que isso não aconteça. Principalmente eu que tenho 2 filhos. O senhor vai levar essa informação? Vou levar e se tiver algum companheiro meu, algum amigo meu que estiver conversando sobre isso, eu já vou passar para ele que não é assim, que se resolve dessa forma. Abraão também acha que a discussão pode fazer muita gente refletir. Isso constrange tanto a família das mulheres, né, como até a família do próprio homem, né, que isso tem filha, vê isso, tem filho. Isso acaba causando traumatizando a cabeça das crianças, né? E arriscando a vida delas, né? E o homem em si pode se prejudicar, que vai preso, né? Perde a sua estabilidade financeira, né? Que vai ficar desempregado, tudo. E não vão querer arranjar emprego para um funcionário que bate em uma mulher. Dulcilene é secretária da Mulher do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e diz que as empresas do setor têm a obrigação de fazer ações preventivas para combater a violência contra a mulher. Essa questão da violência no ambiente de trabalho e no ambiente familiar tem que ser tratado e a empresa tem que fazer ações, é obrigada normativamente a fazer ações preventivas contra a violência. Isso está previsto, inclusive, nas normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Então, isso faz parte do ambiente de trabalho. A violência contra a mulher, a proteção da saúde mental das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, é um conjunto, porque virou uma epidemia. Matar mulher virou moda. E não é moda, é crime. É crime e a gente reforça aqui no NE1 os canais de atendimento à mulher vítima de violência. Os telefones estão aqui na nossa tela, preste muita atenção. Tem a Central de Atendimento à Mulher, o número é o 180. Tem ainda a ouvidoria da Secretaria da Mulher, o telefone é o 0800 281 8187. A Polícia Militar também pode ser acionada pelo 190. A gente segue com mensagens que chegaram pelo nosso canal Globo. Você também pode participar. Já coloca aqui, minha diretora, o QR Code na tela para todo mundo acessar e mandar mensagem para a gente. E essas mensagens que eu vou ver agora aqui junto com você são de pessoas insatisfeitas com o serviço de emissão de carteira de identidade oferecido pela Secretaria de Defesa Social. Bora ver aqui? A Deilda Leal de Oliveira, faz 2 meses que estou tentando fazer uma nova identidade e a agenda não abre. Paguei a taxa, entro todos os dias no site, já fui em uma das agências. E me falaram que depois do carnaval conseguiria, mas até agora nada. Obrigada, Deilda, por sua participação. E tem mais mensagem aqui na nossa tela, que chegou pelo nosso canal Globo.
Sei que vocês já trouxeram uma matéria sobre isto, porém o problema ainda persiste. Estou desde janeiro tentando agendar uma data para tirar a primeira via da identidade da minha filha, porém não abre vaga alguma. Qual será o motivo de tanta dificuldade? É muita indisponibilidade. Mensagem da Joana para a gente. Tem mais aqui na nossa tela. A Ana Luísa Diniz Melo também escreveu para a gente. Olha só o que ela disse. Estou tentando tirar a identidade dos meus filhos menores. Desde dezembro que tento fazer o agendamento pelo site, nos postos de atendimento, e nunca tem vaga disponível. Me disseram que as vagas são liberadas de madrugada. Tá vendo como todo mundo participou? Faz isso também. O QR Code está aí na nossa tela. Nossa diretora colocou para você mandar mensagem para a gente. E a gente convidou um representante do Instituto de Identificação Tavares Buril para explicar o que está acontecendo. Nós falamos sobre esse assunto em janeiro deste ano. Em agosto do ano passado, essa mesma dificuldade, né, Camila Torres? O que está acontecendo? Vamos buscar aqui as explicações com o Mauro Cabral, ele que é gestor do ITB, o Instituto de Identificação Tavares Buril, que é o responsável por emitir as carteiras de identidade. Doutor Mauro, por que não tem vaga disponível para as pessoas que buscam fazer o agendamento desse tipo de atendimento, ainda que a pessoa já tenha pago o DAI, né, que é o documento necessário para poder ter o atendimento no caso de ser uma segunda via, né? Por que falta vaga para quem precisa? Boa tarde. Boa tarde. Está havendo uma alta procura em relação à nova carteira de identidade. São 9 milhões de pernambucanos para a gente poder substituir essa carteira. Existe um calendário que foi estabelecido para que houvesse uma substituição gradual e que a gente fizesse um planejamento para isso. Mas na medida que vai havendo divulgação sobre a nova carteira, as pessoas também aumentam a procura. A gente aproveita a oportunidade para informar que o RG atual, o antigo, na verdade, para ficar mais didático, ele é válido até 2032. Então, a validade dele vai até 32. Não precisa haver nenhum tipo de correria para que se faça a substituição. Entretanto, os casos urgentes, desde que devidamente comprovados, justificados, a pessoa pode se dirigir aqui ao Instituto Tavares Buril para que a gente possa sanar o problema. Quando o doutor Mauro fala da carteira de identidade nova, pessoal, só para poder esclarecer caso tenha ficado dúvida para alguém, existe um novo modelo da carteira de identidade que é chamada de carteira de identidade nacional. Porque antigamente a carteira de identidade ela era de responsabilidade de cada estado. Então, em cada estado era possível tirar uma carteira de identidade. Agora, a carteira de identidade vai ser como o CPF, um número único para o Brasil todo. Por isso que o doutor Mauro está falando dessa procura pela nova carteira de identidade, que é esse novo modelo. Mas a carteira de identidade do modelo antigo, feita por cada estado, ela vale até 2032. Mas diante de tanta procura, doutor Mauro, vocês mudaram o sistema de agendamento de vocês para permitir que mais pessoas sejam atendidas? Não, excelente a pergunta e a oportunidade da gente explicar que agora no final de março nós fizemos um acréscimo do número de vagas. Nós abrimos cerca de 3 mil vagas por dia e agora nós estamos abrindo 4 mil vagas dia, que vai representar no final do mês algo em torno de 20 mil novas vagas. Então, além disso, só para você ter uma ideia do tamanho da operação, agora, em março, nós emitimos 89 mil carteiras. No acumulado do ano, nós já emitimos 229 mil carteiras. E de todo o período já são 640 mil carteiras, ou seja, 640 mil pernambucanos com a nova carteira de identidade. Doutor Mauro, muita gente fala que as vagas elas são disponibilizadas de madrugada, então tem gente ficando acordada de madrugada, meia-noite, esperando o relógio virar para poder acessar o sistema, achando que tem mais chances de conseguir essa vaga disponível para atendimento. É assim que o sistema funciona? Não. O sistema abre, as vagas abrem todo dia às 8 horas da manhã. E agora, com esse acréscimo que nós implantamos com o finalzinho de março, isso vai trazer uma melhoria que, conforme o tempo for passando, isso vai se sentindo o efeito desse acréscimo. Mauro, muito obrigada pelos esclarecimentos. Maristela. Obrigada, Camila. E a gente fala agora sobre dinheiro. Segundo o dia útil do mês, tem muita gente que já recebeu o salário, já pagou as dívidas e separou o dinheiro para o resto do mês. Mas tem muitos casos em que não sobra nada ou o dinheiro não é suficiente para pagar tudo. Nossa equipe foi às ruas para conversar com as pessoas, para saber delas como se organizam com o salário.
Eu vim aqui para o bairro da Boa Vista, área central do Recife, onde tem muita gente circulando, para conversar com algumas pessoas e saber o que é que elas fazem para administrar as finanças, o dinheiro. Deixa eu conversar aqui com Ana, né, Ana? Tudo bom? No seu caso, Ana, hoje é dia 2 de abril. Ainda tem dinheiro suficiente para passar o resto do mês? Como é que está a tua situação? Do vermelho. Como é que você faz para tentar administrar? Tem que fazer um malabarismo, né? Porque paga aluguel, água, luz, comida. Aí quando vai olhar o bolso está vazio. Ainda fica devendo. Quais são as tuas principais despesas? As principais é escola, alimentação, lanche, transporte, energia, internet, é muita coisa. Encontrei aqui com Ivanilda. Ela é comerciante, né? Tem uma loja lá no bairro de São Martim. Ô, Ivanilda, no seu caso, como é que você faz? À medida que o dinheiro vai entrando para administrar as contas, e aí nesse caso, tanto da loja quanto de sua casa? Bem, o comércio, ele gira o valor, o dinheiro todos os dias, né? E eu divido minhas contas durante o mês. Coloco uma parte para o dia 5, outra parte para o dia 10, dia 15, dia 20, então é assim que eu me organizo. A gente tem que ter uma pequena quantidade sempre guardada para aquela época meio que sazonal, na época de chuva principalmente, que o nosso comércio ele é de material de construção. Então, assim, quando está chovendo, nem todo mundo vai construir. Dona Marlene, a senhora recebe seu salário que dia do mês? Dia 5. Hoje é dia 2, ainda vai receber o salário, né? Como é que estão as finanças em casa? Finanças em casa não tá muito boa não, né? Na situação dessa. Aí vai mais ou menos. O que a senhora faz quando precisa pagar e ainda não tem o dinheiro? Eu faço de tudo para não passar além do limite do que eu ganho. Mas quando passo eu dou um jeitinho, não gosto de dever de jeito nenhum. Viu? A senhora compra principalmente o que para casa ou para a senhora mesmo? Remédio principal, né, que eu vivo em tratamento, frutas e o que precisar. Jackson estava aqui contando para mim que tem uma estratégia, né? Acha que as pessoas, na medida do possível, poderiam colocar em prática. Qual é, Jackson? A prática hoje de quem ganha, né, e administrar os gastos, né, é não dar o passo maior do que a perna, né, quer gastar mais do que ganha. Né? E hoje fica complicado, porque se a sua renda, você tem no caso, ganha um salário ou mais do que um salário, e a gente não pode gastar mais do que ganha. Geralmente, como é que você paga as suas despesas? É Pix, é cartão de crédito, é dinheiro em espécie? Não, hoje eu pago tudo em espécie, né? Cartão é muito raro eu usar, né? Só quando eu compro alguns materiais é que eu uso cartão, mas hoje eu prefiro pagar tudo em espécie, ou no Pix. Né? Porque a gente tem o pé no cartão e quando chega na hora de pagar, a gente está com a mão na cabeça. Pois é, esse aperto na hora de pagar as dívidas, as contas que não fecham, tudo isso pode gerar um estresse tão grande a ponto de provocar ansiedade e afetar a saúde. Os especialistas dizem que essa ansiedade financeira, por causa do endividamento, pode trazer consequências para o bolso e para a qualidade de vida das pessoas. Natália Dielu está de volta. Porque a pessoa devendo muito nem dorme, né, Natália? E aí esse pensamento toma conta de tudo e a pessoa acaba adoecendo, né? A ansiedade acontece em várias áreas, tem pessoas que têm ansiedade por diversos motivos. A ansiedade financeira é um desses exemplos, né? A gente está aqui ao lado de André Luiz Cabral da Silva, que é psicólogo, doutor também em psicologia clínica, né? Professor. Doutor, explica pra gente como identificar, né? Primeiro, essa ansiedade financeira, como é que ela se apresenta, né, nas pessoas e o que fazer diante disso. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui representando a classe de psicologia, né? Nesse momento importante que é refletir sobre a questão da ansiedade. Um problema que nós temos, primeiro, é identificar aonde essa ansiedade ela passa a ser patológica. A gente precisa entender que a ansiedade é algo normal, é uma emoção normal que a gente precisa ter, inclusive, diante de situações que são ameaçadoras.
E essa ansiedade faz com que a gente se prepare para aquilo que é ameaçador. Então, a gente começa a planejar, a se posicionar. Ela passa a ser patológica, Natália, quando a gente começa a identificar sintomas que prejudicam a nossa funcionalidade. Quando eu falo de funcionalidade, eu estou falando das nossas relações sociais. Aquilo que a gente assume como responsabilidade no trabalho, as nossas relações interpessoais, os papéis sociais que nós assumimos de modo geral. Quando essa ansiedade ela é alta, ela começa a prejudicar as relações como um todo. Relações no trabalho, começa a faltar mais, eu começo a diminuir as minhas capacidades de realizar as ações, as atribuições. As relações elas podem ser conflituosas também. Quando a gente fala em ansiedade financeira, aí a gente tem um aspecto que é mais atual. É um termo novo, eu digo, porque é um termo do século XXI. Né? Ali começa em pesquisas norte-americanas. Esse termo vem sendo abordado em Cambridge por um pesquisador e ele começa a apontar que a nossa relação com o dinheiro também é ansiogênica. É um termo que a gente pode usar. E essa ansiedade diz respeito à nossa relação com o dinheiro, especialmente vinculada às dívidas. Né? Quando a gente se projeta para o futuro e nessa projeção para o futuro a gente começa a ver as ameaças com relação ao dinheiro, ou seja, contas a pagar, dívidas que podem aumentar, desejos que não poderão ser realizados por conta da falta desse dinheiro. E o que fazer, doutor? Então, né, procurar ajuda especializada, porque até na terapia, né, você pode encontrar caminhos possíveis ali para superar aquilo? Sim, é importante pensarmos, porque a ansiedade, por ser financeira, já limita o nosso espaço de troca. Né? Então, como é que eu vou pagar uma psicoterapia, por exemplo? E aí a gente precisa buscar os espaços na nossa cidade, que são os centros psicossociais, de atenção psicossocial, que pode também nos orientar, caso a gente não tenha essas condições. Mas o que fazer? Vamos pensar em termos mais baratos. Né? As atividades físicas são fundamentais. Quando a gente fala de ansiedade, a gente também fala de produção de hormônios. Então há ali um excesso de uma produção de hormônios, que são os hormônios do estresse e do medo também. Né? Exatamente. A ansiedade ela começa a ser confrontada quando você também faz atividades físicas para produzir outros hormônios. Equilibra. Né? A prática de meditação ou a prática de mindfulness e atenção plena, que é justamente uma postura frente à vida que nós assumimos. É aquele piloto automático que nós temos, que é os nossos padrões de comportamento, que a gente entra ali na nossa rotina e segue aqueles padrões automáticos de comportamento e a gente não se dá conta. E muitos padrões automáticos estão ligados a tempo. Questão de planejamento de tempo, ter que realizar as tarefas naquele tempo, porque senão a gente pode se prejudicar. São muitas ameaças, né? Então tem que procurar essa ajuda, né? Esse convite à reflexão que a gente está fazendo aqui, viu, doutor? Justo. Só que o nosso tempo acabou e a gente vai precisar finalizar. Mas eu acho que o recado foi bem dado, né? De repente procurar atividade física e tentar desacelerar também esse pensamento, Maristela. Isso, Natália. O N1 de hoje está falando sobre o mercado de trabalho na área da tecnologia. No Brasil, o número de mulheres que trabalham no setor aumentou este ano em relação ao ano passado. Apesar do crescimento, os homens ainda são maioria no setor. A mudança é lenta, mas está acontecendo. Ligada no 220 é a expressão que a gente usa para falar que alguém não para, está sempre na ativa. Mariana é dessas, mãe, empresária e diretora executiva do Porto Digital. Tipo assim, quando a presidência está ausente, ela assume o controle. E acredite, a formação inicial dela não foi na área de tecnologia. Eu tenho 2 graduações, uma em economia, outra na área de moda. Eu tenho pós-graduação que também não é na área de tecnologia, passa por ciência política, meu mestrado é em engenharia de produção. Só no meu doutorado que eu vim fazer na área de tecnologia, que eu fiz engenharia de software. Para Mariana, formação acadêmica sólida é imprescindível para o mercado da tecnologia, além de criatividade e resiliência. E o Porto Digital tem programas de formação para a inclusão de diversos públicos.
A gente precisa das mulheres, precisamos dos homens, precisamos da população LGBTQIA+. Pessoas com deficiências também são muito bem-vindas aqui dentro, para a gente deixar esses times cada vez mais plurais, cada vez mais diversos. O núcleo de gestão do Porto Digital é formado por aproximadamente 150 pessoas e metade é mulher. Mas quando falamos de todo o distrito de tecnologia e inovação aqui no bairro do Recife, aí os números se aproximam mais da realidade desse mercado no Brasil, onde a maioria é homem. O número de mulheres na área de tecnologia no país cresceu 4,6% em relação ao ano passado, passando de 69,8 mil para 73 mil profissionais, de acordo com o Serasa Experian. Apesar do avanço, a presença ainda é baixa, corresponde a apenas 0,08% da população feminina a partir de 18 anos. Enquanto 0,34% da população masculina trabalha com TI. Ainda de acordo com a pesquisa, Pernambuco é o terceiro estado do Nordeste e o 10º do país em número de mulheres na tecnologia. Um dos bons exemplos por aqui é o Pilar Universitário, bolsas de estudos em parceria com o Senac para moradores da comunidade do Pilar. Quase 70% dos inscritos nesse programa, que já entra no seu terceiro ano, são mulheres. E a gente sabe que a mulher, quando ela se empodera financeiramente, ela tem esse cuidado de gastar o dinheiro com a educação. Ela gasta o dinheiro com a família. Então, é uma mudança estrutural. Entre as funções de Gabriela na direção de comunicação e marketing do Porto Digital está a coordenação do Hack and Play, movimento de inovação e tecnologia para quem atua na área e para quem está fora dessa bolha também. E a edição do ano passado teve muitas mulheres, tanto na plateia quanto na condução de palestras e formações. O ambiente de tecnologia ele ainda é um ambiente masculino. Quando você traz para um evento de inovação, se você comparar o REC com outros, você vai perceber que a gente tem uma presença feminina muito forte e isso é mostrado nos números. Quando a gente puxa nossas inscrições, a gente tem 50% aproximadamente de mulheres. Significa o quê? Que a gente está conseguindo trabalhar esse imaginário coletivo feminino, dizer esse espaço, esse ambiente de inovação e tecnologia também é para você. Flávia Brito é CEO de uma empresa de cibersegurança, embarcada no Porto Digital. As mulheres representam 41% da força de trabalho. As empresas que possuem diversidade, elas são muito mais produtivas e felizes, inclusive, né? A gente começou lá atrás a inserir mulheres na área de tecnologia. Nós temos programas específicos para a inclusão de mulheres que estão começando com transição de carreira. Além disso, a gente também fortalece essa cultura internamente, para que mulheres que estejam dentro da companhia possam liderar equipes. Mariana entrou como estagiária e foi contratada. Ela se formou em engenharia de software no César, na turma que tinha apenas 5 mulheres entre 30 alunos. Acontece aos poucos, né? A gente não consegue virar o mundo de cabeça para baixo da noite para o dia, mas é um passo diante da evolução. E aí eu vejo que isso atrai muito mais as meninas que estão pensando no futuro, ou as mulheres que nunca tiveram isso como uma possibilidade e agora estão vendo a tecnologia como uma área que elas podem mudar de carreira, né? A gente segue com esse assunto. Luna Markman mostra para a gente um projeto que incentiva mulheres a entrarem nessa área. A Luna está muito bem acompanhada já. Então, Maristela, para quem está embarcando agora no ENE1, eu continuo no SIM, que é o Centro de Informática da UFPE. E aí, na minha primeira participação, a gente viu aí que entre 15% e 20% das alunas são mulheres, né? Dos alunos são mulheres. E aí, eu tô com essa mulherada aqui, porque é o seguinte, elas são de uma empresa júnior de tecnologia. E dentro dessa empresa tem um grupo que fomenta a participação de mulheres, que é o Diva. Quem criou foi aqui, a Thaís. Thaís, por que criar esse grupo? O que você estava achando que estava faltando aqui para criar isso no ano passado? Boa. Desde a minha graduação, eu tinha já essa vontade, assim, porque eu não via muitas meninas na graduação.
Então, quando eu entrei no CIT, que é a empresa júnior aqui do Centro de Informática, aí que eu vi que realmente não tinham meninas nessa área, que a gente é da sub-área de desenvolvimento, a gente cria aplicativos, softwares, sites, e aí eu percebi que não existiam muitas meninas e decidi criar um grupo para poder a gente se unir e formar essa comunidade e também atrair mais meninas para o nosso processo seletivo. Fabi, você disse aí que muitas não se interessam pela essa área de desenvolvimento, né? Por que é bacana? Por que tem que ter mulher? É uma área espetacular, assim. Eu acho que a gente consegue aprender muito e desenvolver muito da gente por ser área de desenvolvimento. Então, a gente consegue ter, assim, a habilidade de conseguir construir coisas que são softwares, que é o que o pessoal usa atualmente. Então, ter mulheres torna o ambiente melhor e acaba trazendo mais criatividade também. E Bia, vai ter curso, né? Fala desse curso que está aberto para a comunidade aqui da UFPE, para mulheres de qualquer curso, é? Exatamente. Está aberto para qualquer mulher do curso da UFPE. E é um mini curso que vai acontecer dia 12, que vão ter meio que duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uma muito introdutória para pessoas que não conhecem a mesma área e outra também para quem já sabe um pouquinho, que vai construir uma coisa muito mais elaborada e assim, com total apoio da gente, aqui no Centro de Informática, dia 12. Bacana, então procura aí as redes sociais do CIT, né, para se inscrever. Você disse que foi um amigo que te esperou a entrar. Falta, assim, referências próximas. E aí, de repente, vocês já estão inspirando gente aí do outro lado. Exato. Eu não tinha muito essa referência feminina na área. E aqui, entrando no sítio, eu já me senti muito acolhida. Eu entrei há pouquíssimo tempo. E com esse grupo das meninas do Diva, eu me senti muito mais acolhida. De saber que eu tenho com quem contar pessoas que passam pelo mesmo que eu, sabe? Beleza. Porque, além de formação, vocês estão aqui para se apoiar, né, Júlia? Exatamente. Uma dificuldade que a gente encontra muito nos cursos de exatas é porque é uma presença muito grande de homens. E que tem poucas mulheres, a gente às vezes não tem alguém com quem contar proximamente, alguém que está passando pelas mesmas problemas que a gente. Então, acho que no CIT, no Diva, a gente encontra isso na empresa. Perfeito. Obrigada, viu? Maristela, com você aí no estúdio. Sucesso para as meninas. E hoje tem a final do Campeonato Pernambucano Sport Retrô. Jogam pelo título, dia de muita expectativa. E Tiago Medeiros fala com a gente sobre esse jogo decisivo no palco da festa. Oi, Tiago, boa tarde. Oi, Maristela, minha joia, tudo bom? Vocês estão vendo aí essa lindeza, né? O que todos querem ou queriam, mas só Sport ou Retrô podem levar para casa o troféu do Campeonato Pernambucano 2025. A gente está vendo também aqui as medalhas que serão entregues ao campeão e ao vice-campeão. Tem a bola especial do jogo, que tem os escudos das equipes. É esse, o jogo de logo mais. Sport Retrô aqui na Ilha do Retiro. O Sport venceu a primeira partida por 3-2. Tem uma vantagem muito boa, é verdade, de jogar pelo empate em casa. Mas o Retrô está no jogo, tem um time muito experiente e vem aqui para a ilha tentando conquistar o primeiro troféu pernambucano dele. O Sport vai em busca do seu 45º título aqui do estadual. O Globo Esporte vai ser ao vivo aqui do gramado da Ilha do Retiro para trazer realmente o clima para esse jogo. Porque pense num calor, Maristela. Eu ainda fui menino, vim de preto, estavam falando de chuva hoje no Recife, nada de chuva, a gramada está impecável, em excelentes condições, mais de 24 mil ingressos já foram vendidos, a ilha vai estar cheia sim, são 26.345 a capacidade para este jogo e eu vou estar aqui no Globo Esporte trazendo detalhes, falando da história do Campeonato Pernambucano, que mais uma vez o Sport pode se tornar tricampeão, que o Retrô vem em busca do seu primeiro troféu e estarei muito bem acompanhado. Magrão vai estar com a gente aqui no gramado, o maior ídolo do torcedor rubro-negro, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Sport, vai estar aqui com a gente fazendo o Globo Esporte coladinho no NE1. Eu chego, Mari. Cheiro pra tu, até já. Um cheiro, até já, Tiago, obrigada. A endometriose atinge 1 a cada 10 mulheres brasileiras. É uma doença inflamatória crônica e acontece quando o tecido da camada interna do útero, que sai na menstruação, começa a crescer fora dele. Aqui nessa imagem dá para ver bem. A endometriose causa muito desconforto e compromete a qualidade de vida da mulher. Além disso, o diagnóstico muitas vezes demora para ser fechado porque a doença é confundida com uma cólica comum. Camila Torres conversa com a gente sobre esse assunto também. É que diagnosticar a endometriose corretamente é uma forma de melhorar a vida da mulher que tem essa doença, né, Camila? Para fazer o tratamento certo, né, Maristela? Deixa eu conversar com Yolanda Matias, ela que é ginecologista. Doutora, quando uma mulher, ainda na adolescência, né, aquela jovem, tem a menarca, a primeira menstruação, ali
já há presença da endometriose ou é uma doença que surge com o passar da idade? Boa tarde. Boa tarde, querida. Bom, já nas primeiras menstruações sendo muito dolorosas, tá? Já se deve abrir o olho, né? E procurar um ginecologista para ver se essa menina, essa adolescente tem, né? Os genitais direitinho, não tem malformação, porque as malformações genitais na mulher, elas também podem ser muito responsáveis por grandes cólicas nas primeiras menstruações, tá? Mas eu acho que é uma medida, eu acho que é um momento importante para levar a menina no ginecologista. Importante deixar claro para as pessoas que a dor da endometriose, ela pode ser uma dor que incapacita para as atividades do dia a dia, né, doutora? Sim, e nem sempre, tá? Uma mulher pode ser portadora de endometriose e passa anos sem diagnóstico, ela tem uma cólica que um mês é maior, outro mês menor, mas não necessariamente já se apresentar com essa dor incapacitante. A dor incapacitante, tá? Ela acontece na endometriose não diagnosticada ou não tratada, que muitas mulheres, elas têm o diagnóstico, mas não seguem com o tratamento. E vamos considerar que o tratamento também não é fácil, requer muitos recursos, que muitas vezes no SUS ela não vai ter. Quase não tem ambulatórios especializados em atendimento de endometriose no Brasil, né? Doutora Yolanda falando aqui que a endometriose ela pode causar mais ou menos dor, mas quando causa muita dor, é um assunto que é tão discutido que tem países, inclusive, em que a mulher justifica a ausência dela no trabalho por causa do diagnóstico de endometriose. Uma discussão, inclusive, que está sendo feita em outros lugares também. Ô, doutora, mas como a senhora tocou no ponto do tratamento, como é que é feito o tratamento de endometriose? Bom, o tratamento de endometriose, a gente precisa ter muito claro, essa mulher precisa ter muito essa clareza de que é uma doença crônica, que não tem cura, mas que tem controle adequado, tá, dessas dores importantes e uma grande melhoria na sua qualidade de vida, tá? Porque tem outro lado também. Muitas mulheres só procuram especialistas no assunto quando estão com problema de infertilidade. Ela está há 3 anos, há 4 anos tentando engravidar, né? E aí é que vai se atentar para essa possibilidade. Essa mulher nem sempre ela tem esse quadro de dores terebrantes, de ausências no trabalho, né? Sim, tem essa discussão. Bom, a mulher é portadora de endometriose, quanto tempo ela pode se afastar? Ela precisa se afastar para se tratar? As dores incapacitantes, elas são de uma mulher não tratada ou não diagnosticada, é bom que seja dito. Leis como essa, elas são importantes para trazer a discussão para a sociedade, tá? Porque o outro lado da lei, excluir essa mulher do mercado de trabalho, essa portadora de endometriose também é outro lado indesejado para a doença. Como existe tratamento, é importante buscar para não precisar se ausentar e, mais importante do que isso, para não precisar conviver com essa dor e com esse desconforto. Maristela. É pela qualidade de vida dessas mulheres, né, Camila? E no bairro de Santo Amaro, no Recife, tem serviços para pessoas com autismo e para as famílias. Orientação jurídica, atendimento odontológico e cuidados de beleza. Fabiana trouxe o filho Luiz. A mãe contou que ele é ótimo em decorar nomes. Ela soube das atividades de hoje por uma amiga e decidiu participar. Eu achei bem interessante as atividades que ia ter, o acompanhamento, tudinho. Aí eu fiz a inscrição e vim com ele. Maria Verônica é mãe de Pedro e Paulo. Ela é viúva e cuida dos gêmeos sozinha. Apesar dos desafios, a maior preocupação dela é com o bem-estar deles, enfrentando tudo com coragem e amor. É muita luta, né? Correria com eles, né? Assim, para médico, para essas coisas, que eu levo ele para psicólogo. Ele fazia as terapias, mas ainda está fazendo algumas ainda. Os dois têm 19 anos, fazem aula de música. O instrumento que eles tocam é bateria. Além disso, estão fazendo um curso de mídia. Estou aprendendo muito, fazer designs, usando câmeras e fazendo aqueles outros tipos também, etc, sabe? E assim, tá sendo muito legal, tô aprendendo muito
estou desenvolvendo cada vez mais, eu estou interagindo com várias pessoas. Os serviços são gratuitos e estão acontecendo na Praça Engenho Maçangana, em Santo Amaro. Tem emissão de RG para pessoas autistas, orientação jurídica, atendimento odontológico para familiares e corte de cabelo. A iniciativa é do Grupo de Mães de Crianças Especiais de Pernambuco, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife. À tarde teremos também orientação jurídica, psicológica, vamos ter massagem relaxante para os familiares, massagem facial, teremos também vários sorteios de serviços e produtos de empreendedores e de mães que são empreendedoras. O evento contou também com ecoterapia. Foi uma parceria do evento com a Polícia Militar de Pernambuco. E as crianças, jovens e adultos que estiveram aqui na praça com espectro autista tiveram a oportunidade de andar a cavalo e até ter esse primeiro contato com o animal. Foi o caso da Ellen, que é estudante de veterinária. Ela adorou a experiência e foi a primeira vez que teve um contato tão próximo com um cavalo. Eu nunca tinha tocado e nunca visto tão de perto. Eu fiquei cara a cara com ela, eu amei. Já decorei o nome dela, é Opala. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, mas é preciso falar sobre o assunto todos os dias. Geralmente as pessoas só se lembram do autista quando é o dia de comemorar. Mas nos outros dias do ano em que sofre, precisa de terapia, geralmente não ocorre isso, não tem essa ação ou algo tão próximo. Eu acho que deveria ter mais vezes porque é algo que muda o dia do autista. Aí a gente está em casa preso, não preso assim, mas preso dentro de casa. E precisa sair, ver outras pessoas, ver outros autistas. Porque às vezes a gente sai para algum lugar e só tem a gente como autista. E sair e ver outros autistas é algo tipo assim, nossa, não sou só eu no mundo, tem outros. E ver que o autista, ele não é uma doença, ele é algo que ele enxerga o mundo de uma forma maravilhosa, assim como ele pode enxergar qualquer outra pessoa. E que qualquer ser humano pode ser amigo de um autista porque ele só quer um amigo. Bela mensagem, o NE1 volta amanhã, você pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você, fique agora com o Globo Esporte.